Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Guardando a nossa convidada dessa noite chegar. Ai, vamos chegando. Aguardando a nossa convidada Adriana Serrano. Vai ser lindo, Marcela. Um tema tão importante nesse momento, né? Desafiador da gente. A Adriana vai trazer um sopro. Aguardando aqui, a Adriana tá chegando. Guardar mais um pouquinho. Viviane, boa noite. Thaís, boa noite. A todos vocês que estão chegando para esse encontro ao vivo com a Adriana Serrano. Aguardando a Adriana. Boa noite, boa noite. Virgínia, Rosalinda. Que bom ter vocês por aqui. Luciana. Obrigada, Luciana. Luciana da Colônia do Brincar. Hoje é para falar com a gente, né? Cuidar de quem cuida, não é? Nos reconectarmos com a gente, cuidar um pouquinho da gente. Boa noite, Alice. Rayane, querida, boa noite. Anderson, querido, tá por aqui. Obrigada. Débora, Cristina, boa noite. Boa noite, querido Anderson.
Boa noite, Débora. Ana Lúcia. Ah, chegou! Oh, chegou a nossa convidada especial. Oi, cheguei! Tem, tem que ter um suspense, né, Mônica? Uau! Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por ter aceito esse convite da Conexão Natureza. Então, para quem Eu não que- sabe, oi. Não, eu ia dizer que eu que agradeço. Eu acho muito importante esse tipo de espaço que vocês criam, essa comunicação, essa interrelação entre as pessoas. Então, eu que agradeço de estar aqui. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Oliveira, da Conexão Natureza. A gente tem realizado essas lives, esses encontros ao vivo, aqui pelo Instagram e também pela plataforma Zoom, sempre trazendo um convidado especial para a gente falar um pouquinho da conexão conosco, da conexão com a nossa natureza, né? Que é a nossa essência. E eu estava falando antes de você chegar que hoje é para falar um pouquinho do cuidar de quem cuida, né? Que eu geralmente trago aqui para a gente falar das crianças, de projetos científicos voltados para a infância e natureza. Mas eu já trouxe uma colega tua também, psicóloga, para a gente falar sobre práticas meditativas. E hoje eu tô contigo aqui, né? Nesse convite especial. Então, antes da gente começar e antes de te apresentar, eu quero convidar todos para o seminário virtual Pedagogias Sociais, Criando Laços, Tecendo Redes de Apoio. É um evento que está sendo realizado pela Tribo Educa para que eles possam construir no interior de São Paulo uma escola, né, através da bioconstrução. Então, esse vai ser um capital semente. As inscrições têm valores de R$ 15 e daí vai cada um dentro das suas possibilidades. Então, dá uma força lá para a Tribo Educa. Tem no feed aqui da Conexão Natureza, tem mais informação também. Tem uma rede fantástica que vai estar fazendo umas palestras, tem um material bem bacana lá. Então, hoje à noite, a gente está com a Adriana Serrano, que é psicóloga antroposófica, que eu amo essa ciência espiritual, tenho estudado muito sobre o Rudolf Steiner. Então, Uhum. a Adriana, ela atua na área clínica em Bauru, que é o interior de São Paulo. É mãe de duas crianças, né? Tem conduzido grupos de estudo sobre antroposofia, que é essa ciência que expande o conhecimento do ser humano para além desse mundo material, né? Que inclui essa dimensão espiritual. E ela vai Uhum. estar aqui com a gente hoje para nos ajudar a nos revitalizarmos nesse momento desafiador das nossas vidas planetária, né? Então, é com você, querida. Muito obrigada. Então, eu agradeço mais uma vez, Mônica, pelo convite. Eu acho que esse tema, ele é muito importante para a nossa sociedade hoje e, ao mesmo tempo, nesse momento que a gente está vivendo especificamente, né, como você falou, uma mudança global, mundial, né, da humanidade. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso e, inclusive, dentro disso que você estava falando sobre crianças, né? Então, a gente, como pai, é importante a gente cuidar da nossa vitalidade, porque é isso que a gente doa para os nossos filhos, né? A gente doa justamente aquilo que é vital em nós, né? É a nossa vida que a gente transmite para os nossos filhos, principalmente os menores, né?
Então, eu vou falar um pouquinho sobre vitalidade. O que que é vitalidade, né? Vitalidade é essa qualidade de ter vida, de ter força de vontade, de ter atuação. E quando a gente fala de vitalidade na antroposofia, isso remete a gente ao nosso corpo de líquidos, né? Que é o que a gente chama de corpo etérico ou corpo vital. Então, o corpo de líquidos é água, água é vida, né? Água é o elemento que traz a vida em qualquer ser vivo do planeta tem água, né? Então, a gente precisa, vitalidade diz respeito à água que existe no nosso corpo e não só a água, mas a circulação dessa água, né? Que ela possa estar em movimento, porque quando os líquidos circulam bem dentro do nosso corpo, eles levam para lá o oxigênio, os nutrientes, tudo que a gente precisa e também retiram aquilo que é tóxico, né? Então a água é essa grande limpeza, é esse grande rio que flui dentro da gente e que faz a gente estar saudável não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional também, né? Então a vitalidade é algo muito importante porque é a base da nossa vida, é a base de tudo que a gente vai desenvolver. Então se a gente vai desenvolver algum projeto, se a gente vai criar os nossos filhos, se a gente vai tentar se acalmar, lidar com as nossas emoções, tudo isso tem a ver com vitalidade, né? A gente pode ver claramente a vitalidade, e na verdade assim, a gente vive um mundo hoje que nos desvitaliza muito. O que significa isso? Então, se a nossa vitalidade é água, desvitalizar é ressecar, é tirar essa água que circula, né? Então, quando a gente olha para um bebezinho ou para uma criança pequena, a gente vê que ela é bem aquosa, né? Ela tem aquela pele maciazinha, cheia de água, porque ela tem muita água e ela tem muito movimento de água, porque não basta só a água, né? A água, ela nos hidrata. Mas para a gente transformar isso em vitalidade, a gente tem que trazer a água em movimento. Até a água parada, ela também apodrece e estraga, né? Então, a questão da vitalidade é a gente ter água no nosso corpo e a gente fazer com que ela circule, colocar movimento nessa água, né? Quando aquela pessoa mais idosa, ela já tem a pele mais ressecadinha, né? Bem mais frágil, e aí é onde a gente também fala para o idoso, olha, a gente tem que fazer movimento, tem que tomar sol, tem que fazer essa água circular para nutrir o nosso corpo como um todo. E a criança, ela já tem mais movimento naturalmente, então isso contribui para a vitalidade dela, né? Então, desvitalizar é perder essa água. E como que a gente perde água? Seja pela incorporação no nosso corpo de muito ar, né, de muito calor que vem junto com o ar, que é o fato do excesso de movimento, então da gente fazer muitas coisas, seja um movimento externo ou seja um movimento interno, né? Quando a gente também está se movimentando muito, muito preocupado, muito ansioso, a gente está trazendo muito ar para dentro da gente. E isso resseca a nossa água e nos desvitaliza, né? E também quando a gente coloca um excesso de luz, né? Se a gente pensar, a luz do sol e o calor do sol secam a água. Então, um excesso de consciência, um excesso de intelectualidade, um excesso de medos, de uma relação com o mundo que está apoiada muito numa situação de muito extrema consciência, também vai desvitalizando a gente, né? Por aí, já dá para a gente ter uma ideia de como que a gente vai revitalizar, que é o tema, né? Essa semana, especificamente, a gente vai vendo, a cada semana da quarentena, a gente tem uma realidade diferente, né? E nesse momento que a gente está, já faz 2 meses, né? Já estamos mais ou menos há 2 meses em quarentena, a gente começa a sentir uma perda de vitalidade, né? A gente começa a sentir um certo desânimo, todo mundo ninguém sabe quando, a gente já está cansado de ficar em casa e de alguma forma a gente ainda não sabe quando que a gente vai poder vivenciar uma outra situação, uma situação nova, que está todo mundo esperando, mas, né, não sabemos ainda quando isso virá. Então, é muito importante que a gente trabalhe em cima desse processo de revitalização, porque o mundo lá fora, com o seu ritmo, com a sua correria, ele vai nos desvitalizar. A gente vai investir energia e vai deixar essa energia sair de nós.
Então, saber como revitalizar é algo muito importante porque é o caminho da saúde, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa, não só nesse período da quarentena, mas principalmente, mas saber como lidar com tudo isso, né? E se revitalizar, então, é recuperar energia, né? Então, é dar de volta para o corpo aquilo que ele perdeu e o que ele precisa para voltar para o equilíbrio, né? E aí, essa palavra, eu acho que já é um sinal aí, uma palavra-chave para a gente pensar em termos de revitalização. É a gente tentar voltar para o equilíbrio, né? Então, quando a gente pode a vida desgasta mesmo, né? Como diz lá o ditado, a vida despenteia, né? A vida vai tirar a gente do nosso estado de equilíbrio, mas é importante que a gente saiba retornar. E às vezes o mundo hoje, ele está tirando tanto a gente, ele distrai tanto a gente, tira tanto a gente do nosso centro, do nosso foco interior, que às vezes a gente não consegue voltar, não consegue achar o caminho de casa, né? Então, isso é importante. E esse voltar para o equilíbrio, né, como tudo na saúde, do ponto de vista antroposófico, ele tem 3 dimensões, né? Tem a dimensão do corpo, que seria a nossa dimensão física, tem a dimensão da alma, que é como a gente chama o lado psíquico, o lado emocional, né? E tem a nossa vertente espiritual, que na verdade não tem nada a ver com religião dentro da antroposofia, mas é essa centelha espiritual que todos nós temos dentro de nós, que marca a nossa individualidade, onde nós somos seres humanos únicos e nós estamos integrados, né? Como vocês, está no nome de vocês, nós estamos conectados com aqui, nós somos um microcosmo de tudo que existe no universo. Isso é o espiritual, né? Então, para a gente se revitalizar, a gente fala muito sobre a revitalização do corpo, isso é o que mais se fala. Então, o que é revitalizar o corpo? Primeiramente, descansar, né? Então, dormir, ter nutrição, uma boa alimentação, para que todos os órgãos funcionem, atividade física, para que a gente se mantenha em movimento e que esses líquidos possam, né, caminhar e reorganizar e renutrir o nosso corpo. Mas não para aí, né? A natureza humana, ela está em outros 2 níveis, que são também o anímico e o espiritual. Então, a psicologia antroposófica, o centro dela é o estudo da alma, que é essa mediadora entre o corpo e o espírito, né? Entre aquilo que nós somos internamente e aquilo que nós manifestamos, nós recebemos através do nosso corpo e nós atuamos também através do nosso corpo físico. Então, a alma é esse elemento que vai fazer essa ponte, né? Entre o mais interno nosso e o mundo lá fora. E a alma, ela tem um caminho, ela trabalha, né, ela funciona muito em cima do elemento ar. Então, a respiração é o processo mais representativo da alma, né? E o que é respiração? Não é só... Claro que a gente tem, por exemplo, no yoga, essas práticas de respiração que fazem com que a gente volte para o nosso centro, né? Isso já é uma ideia disso. O yoga diz que se a gente olhar para o passado, a gente vai ficar ansioso. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ficar deprimido. Se a gente olhar muito para o futuro, a gente fica ansioso. Mas se a gente se focar na nossa respiração, a gente vivencia o momento presente. E a gente consegue integrar o passado que nós fomos e o futuro que nós ainda seremos, né? E é isso que nós temos para a nossa vida hoje, é o presente, né? Então, a respiração, ela faz esse movimento entre o passado, ela une o passado, o presente e o futuro, né? E a respiração mesmo, se a gente for estudar lá na biologia, a gente tem um inspirar e a gente tem um expirar, mas no meio dessas duas, né, forças, a gente tem uma pequena pausa, onde a gente se apropria internamente, né? Existe até uma informação de que o coração dá uma pequena pausa entre sístole e diástole, e ele é um momento onde a gente se torna a gente mesmo, a gente pega aquele ar para nós, né? Então, esse movimento, então a gente tem um movimento de ir e vir,
e com uma pequena pausa no meio, com um marco desse centro. Essa é a imagem daquela lemniscata, né? Daquele sinal do infinito, daquele 8 invertido, que é muito comum na antroposofia, né? Isso, esse movimento do 8 que vai para uma ponta, volta para o meio, vai para outra ponta, né? Então, a alma, ela precisa muito desse movimento, onde ela se expande e se contrai, onde ela inspira o mundo, ela processa o mundo internamente e ela volta para o mundo em atuação, né? Então, ela é essa lemniscata entre o corpo e o espírito, entre o que vem do mundo entre aquilo que eu atuo no mundo. Então, esse processo é muito visível nas crianças, né? Quando a gente enxerga essa necessidade que as crianças têm de expansão e contração. Então, a criança faz uma atividade mais expansiva, né, brinca no sol e corre, e depois, quando ela termina isso, ela sente uma necessidade de ficar mais introspectiva e de fazer, de repente, uma brincadeirinha mais localizada e mais consciente ali, mais concentrada. É isso que nós nos perdemos como adultos, né? Então a gente vai, se expande, faz e trabalha e conversa com todo mundo, e que horas que a gente volta para a gente mesmo, né? Ou então a gente volta... A gente fica no ritmo que nem respira. Sim, exatamente. A nossa vida não respira e a gente mesmo não respira, né? O estresse, uma das características do estresse é essa respiração mais focada aqui só nessa parte de cima do peito, né? E a gente tem também uma trimembração na nossa respiração, onde a gente tem a respiração abdominal. Então, o ar precisa chegar até dentro da gente. E uma característica da nossa sociedade hoje é isso, é essa respiração muito curta, né? Onde a gente, uma coisa meio asmática, né? Onde a gente inspira demais e muitas vezes não tem a chance de soltar o ar, né? O que é soltar o ar, né? É descansar, fazer coisas que a gente gosta. Tudo isso a gente claramente percebe que revitaliza, né? Então, o que eu vejo é que a nossa respiração hoje, enquanto vida, né? Ela está sendo muito inspirativa, é muita pressão, é muita coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente faz, a gente também tem um atuar muito desordenado, onde a gente só expande, faz coisas que a gente não está pensando o que a gente está fazendo. Então, uma lição muito importante do revitalizar é a gente conseguir fazer esse processo ter uma harmonia, né? Inspirei, vou expirar. Às vezes eu recebi uma mensagem ou recebi uma tarefa do chefe, eu não preciso necessariamente responder aquilo no mesmo momento, né? Muitas vezes a gente precisa digerir, a gente precisa esperar o nosso próprio tempo. Às vezes a gente demora dias para pensar alguma coisa e ter realmente uma resposta, né? Mas o nosso mundo anda muito apressado, né? E a gente acaba com essa tendência onde a gente não respira bem. E essa falta da respiração causa também muitas doenças psíquicas, né? A gente vive o mundo da ansiedade, o mundo da depressão, o mundo do pânico, né? Todas essas doenças trazem de alguma forma essa dificuldade de respiração, né? Isabel, uma pergunta aqui. A Isabel está perguntando se a meditação auxilia a revitalização. Sim. A gente vai chegar nisso um pouquinho à frente. Ela já, espertinha, já entendeu, já pegou no ar. Porque a gente ainda vai para... A meditação, ela faz esse caminho entre a alma e o espírito, né? É onde a gente conecta essa respiração com pensamentos bons, com luz, visualização de luz, né? Coisas que a gente liga, né? Faz essa conexão com o mundo mais espiritual, né? E o centro da alma, isso é uma coisa importante também. Não é só a gente inspirar e expirar, mas é a gente também conhecer o nosso próprio ritmo, né? Entre duas polaridades, existe sempre um meio, uma volta para o meio. E a gente precisa conhecer isso de cada um, individual. Isso é autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento nos ajuda a perceber e descobrir qual é o nosso ritmo de respiração. Então, de quanto tempo eu preciso para processar uma informação, para entender o que está acontecendo, para dar uma resposta,
né? E isso é muito importante quando a gente consegue fazer esse movimento de conhecer não só na gente mesmo, mas nas pessoas que convivem com a gente, qual é o ritmo de cada um, né? Qual é o ritmo do filho, qual é o ritmo do marido, qual é o ritmo do pai, da mãe. Tem gente que é muito mais acelerada, tem gente que precisa de mais tempo para processar, Eu né? acho que a gente só consegue enxergar isso no outro a partir do momento que a gente passa a se conhecer melhor, né? Então, esse processo de autoconhecimento e de um resgate da tua própria essência não acontece de uma hora para outra. Então, é um processo também e que você não precisa se cobrar tanto para isso, né? Mas é Isso. muito importante esse autoconhecimento e esse teu autocuidado para que você tenha possa enxergar um pouco isso no outro também, né? As limitações do outro, a individualidade do outro, né? Com toda a história que ele traz, que é muito mais do que essa história, né, de vida cronológica que nós temos aqui, né? Mas, enfim, Com certeza, Mônica, eu acho que o autoconhecimento inspira a gente para o conhecimento do outro, né? Então, quando a gente se vê tocado às vezes de muitas violências que a gente pratica contra a gente mesmo, né? Como eu falei, para tentar atender a um ritmo do mundo lá fora, né? A gente conseguir filtrar isso na gente, depois que a gente descobre isso na gente, a gente começa a desenvolver uma sensibilidade, né? Aquela coisa de pensar, isso é o humano, né? O autoconhecimento conduz muito a gente a um aspecto de humanidade, de reconhecer as minhas limitações. Então, se eu tenho limitações, o outro também tem, né? Respeitar o ritmo do outro é uma bênção, assim, para as relações, né? Muitas vezes, as relações familiares, de casal, de amigos, de trabalho, elas são muito permeadas pela dificuldade das pessoas compreenderem a individualidade e o ritmo do outro, né? Esse ritmo de respiração, quanto que o outro consegue inspirar e quanto que o outro precisa soltar o ar, né? Na vida como um todo. E uma forma muito importante que eu acho desse autoconhecimento, que é o que a gente trabalha também na psicologia antroposófica, é o aspecto artístico, né? A arte nos dá essa respiração, né? A arte, toda a arte, a música, a pintura, né? A gente trabalha muito através de arte por isso, para que a gente consiga perceber o nosso processo, a nossa própria forma de respirar e de atuar no mundo, né? Então, qual é o meu ritmo? No fazer artístico eu percebo como eu me relaciono com aquilo. E aí é muito eu comigo mesmo, né? Como que eu me percebo e como que eu me vejo. E o sentido que eu atribuo a isso, né? Isso é basicamente o que a gente trabalha dentro do autoconhecimento, né? E então isso dentro da alma é esse processo de respiração, esse caminho onde a gente precisa estar sempre buscando essa harmonização da gente com a gente mesmo, da gente com o mundo lá fora, descobrir qual é o passo que eu estou disposta a dar e qual é o passo que eu estou tentando dar e que eu consigo dar na vida, né? Isso, lógico, vai mudando também ao longo do tempo, né? A gente vai se trabalhando e a gente vai melhorando os nossos ritmos, a gente vai aperfeiçoando, se conhecendo melhor. Muitas coisas se tornam possíveis a partir daí. sem E aí, cobranças, né? Sem isso, cobranças, com mais sim, leveza. A gente leva a vida, às vezes, com muita dureza, com muita cobrança em cima da isso. gente mesmo, né? Eu falo que autoconhecimento tem muito de autoaceitação, né, Mônica? Porque assim, a gente não escolhe muitas coisas e muitas formas que a gente é. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu queria ser mais rápido, ou eu queria conseguir me acalmar melhor, mas eu não consigo. E então a gente tem que partir dessa autoaceitação, da nossa limitação, e a partir daí a gente vai expandindo as nossas fronteiras, a gente vai expandindo aquilo que a gente consegue fazer se a gente quiser, né? Não necessariamente a gente é obrigado também. Mas isso acaba trazendo a gente para isso, né? O quanto o mundo lá fora está rápido demais, está exigindo demais, está sendo, né, querendo que a gente seja robô, né?
Então, a gente tem que respeitar essa nossa humanidade. E a humanidade começa pela respiração, né? A primeira coisa que a gente, que a gente faz na vida é um inspirar, quando a gente nasce, né? Então, essa autoaceitação, né? Essa capacidade de aceitar a si mesmo e, a partir daí, começar a caminhar, né? Entender quem eu sou e cuidar das minhas próprias dificuldades, das minhas necessidades, né? O E aí Alexandre a gente... comentou, o Alexandre Arruda, que está aqui com a gente, está comentando que interessante é esse ponto de vista, né, que você está trazendo. Porque muitas pessoas não conhecem essa visão da antroposofia, né? É algo tão simples, mas é algo que muitas vezes a gente nunca pensou, né? Legal. Podemos seguir? Tem mais algum comentário aí, Mônica? Não, por enquanto não. Tá. Então tá bom. Então, vamos para a parte do espírito, né? Do aspecto espiritual da revitalização, que aí a gente já começa a entrar mais na forma como eu me relaciono com o mundo à minha volta, né? E tem de novo a gente olhar para esse aspecto da vida. Então, o espiritual é a gente realmente contemplar a vida à nossa volta, né? É um pouquinho, é um nível um pouquinho mais profundo do que esse da alma que a gente está falando. Então, mais do que eu me conhecer e conhecer o ritmo do outro, é eu reconhecer a beleza da vida que existe no outro, né? Então, assim como eu estou num processo de desenvolvimento, eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades, o outro também tem. Então, essa compaixão, né? Esse contemplar a vida. E não só contemplar a vida no outro, que também é um espelho da gente, de alguma forma, mas contemplar a vida como um todo, contemplar a natureza, contemplar o sol que nasce a cada dia, né? Isso também é muito revitalizante, é a gente acreditar, nutrir na gente sentimentos e virtudes mesmo espirituais, né? Então, em vez da gente, quando a gente não faz isso, quando a gente está muito ligado ao mundo material e não consegue fazer essa contemplação do milagre que é a gente estar vivo a cada dia, a gente entra muito fácil em sentimentos como medo, como angústia, como preocupações, né? Essa necessidade de controle que a gente tem da nossa vida, né? Tudo isso essa ligação com o mundo material. A gente está muito materializado quando a gente faz isso. Mas quando no meio disso tudo, que é um dos sentimentos da polaridade, a gente consegue transcender, e é isso que a antroposofia traz de novo, né? Que é muito bonito, a gente transcender essa vida material e entender que não é só isso que a gente vive, né? Não é só esse controle, essa necessidade que a gente tem de pagar as contas, né? Eu tenho um paciente que fala, adolescente, ele fala, Adriana, a vida não é só pagar boleto, né? E não é mesmo, a vida é milhões de vezes mais do que isso. A gente precisa conseguir ver a vida assim, a vida é processo de desenvolvimento, né? A vida é aquilo que eu não sei fazer e estou aprendendo. E contemplar esse processo, contemplar, inclusive, as nossas crises, a nossa dor, o nosso sofrimento, porque eles vêm para a gente aprender alguma coisa, eles vêm como uma lição, né? E aí a gente começa a nutrir sentimentos de esperança, de fé, de amor, né? Buscar a verdade, a confiança e muito, uma coisa que já foi até comprovado cientificamente, é a questão da gratidão, né? Então, ser grato pela vida que eu tenho, por tudo aquilo que eu consigo fazer, nesse sentido a aceitação, né? Ser grato por aquilo que eu sou e que é aquilo que me dá força para continuar a minha caminhada, né? Então, esse é um caminho muito importante, que é esse caminho espiritual. E aí, a gente tem essas três dimensões, como eu falei, né? Da nutrição mais corpórea, desse processo de harmonização anímica e desse processo de contemplação no espiritual. E quando a gente se desvitaliza, eu sugiro, eu acho que é um caminho muito importante a gente começar pelo espiritual, né? O espiritual é aquilo que de mais profundo da nossa individualidade existe. Então, quando a gente se desvitaliza e a gente se perde no mundo material, né, de tantas
com tantas coisas acontecendo no nosso mundo, a gente tem que retomar esse caminho da gratidão. Poxa, primeira coisa, estou viva, né? Amanhã o sol vai nascer de novo, vamos ter aí mais oportunidades, observar tudo isso, né? Os ciclos do outono, por exemplo, que a gente está vivendo agora. Então, as folhas caem também, assim como a gente também, né, deixa coisas para trás e a gente adormece e depois a gente vai nascer e renascer de novo. Então, acreditar, conseguir visualizar isso todos os dias da nossa vida é uma bênção. É por onde a gente começa a se revitalizar. E quando a gente volta a acreditar, muitas vezes o trabalho da psicoterapia é bem isso, às vezes as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. A gente só precisa motivá-las a voltar a acreditar que as coisas podem melhorar, né? E aí a nossa alma responde também, e aí a gente tem mais vontade de cuidar do nosso corpo, a gente tem mais vontade de ser empático com as outras pessoas. Esse é o ponto de partida para a gente cuidar da nossa alma e do nosso corpo, é a gente se remeter a essa vida espiritual que não está lá no mundo espiritual, está aqui, está dentro de nós, está dentro dessa centelha. E aqui eu acho que a gente encontra a meditação, né? Porque no nosso respirar, na nossa calma, quando a gente se desliga do mundo lá fora, é que a gente encontra a nossa individualidade e encontra o espiritual na gente. Então, é esse caminho de reencontro com a gente mesmo. Isso é uma fonte inesgotável de vontade de viver, né? A espiritualidade, essa superação do materialismo. Então, essa noção de que a gente é um microcosmo de tudo que está aí, é o que mais vai nos dar força para a gente continuar a nossa caminhada passo a passo, cada um no seu ritmo, cada um na sua característica, né? E é assim que a gente caminha, que a gente se revitaliza. Acho que era isso, Mônica. Ai, obrigada, Adriana. E essa questão da respiração, ela é tão importante e tão vital na nossa vida, que é ela que está trazendo todo esse momento de reflexão planetária para a gente, né? Uhum. Onde é que está, né? Toda essa Sim. pandemia que a gente está vivenciando no mundo, né? Então, na verdade, a gente falou, né, que a gente não estava conseguindo respirar, né? E muitas vezes, agora, nesse momento de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade de se voltar para a nossa respiração, né? Quando a gente perder tudo, quando a gente estiver perdido, o que a gente faz? Calma, respira, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade. Quando a gente respira verdadeiramente, a gente encontra as nossas dores, os nossos processos. Então, a gente está fazendo bem essa respiração que entra lá dentro. A gente saiu dessa respiração aqui, asmática, né? De muita ansiedade. Agora a gente tem tempo, a gente vê o sol nascer e se pôr todo dia. Antes a gente ficava fechado nos escritórios, né? Então, é esse caminho onde a gente pode ir até o fundo da nossa respiração. Então, isso é maravilhoso, isso é uma bênção para todos nós. Mas não deixa de ser difícil, porque quando a gente olha para dentro, a gente também encontra todos os nossos monstros, toda a nossa história, todas as coisas que a gente tem que se desenvolver, né? Porém, isso também é uma bênção, né? Como eu falei. Então, quando a gente consegue contemplar esse ir e vir, né, a alegria e a tristeza, ambas são um presente para nós, né? E se a gente souber olhar para essa quarentena dessa forma também, como um presente para a gente repensar, para a gente tirar todos os nossos processos, para a gente se conhecer melhor, conhecer o nosso ritmo, o ritmo dos filhos, o ritmo das pessoas que... Então, tudo pode ser muito belo, né? E eu acho que a gente sempre pode tirar algo de bom. Então, que a gente consiga se revitalizar e fazer isso, né? Com certeza, importantíssimo. Tu estavas falando, né, da gente olhar, no caso de filho, né? Eu tenho uma filha. Então, a gente está há 2 meses já, né, desde de março, nessa quarentena aqui. E a gente nunca teve tão próxima uma da outra quanto a gente está agora. A minha filha vai fazer 25 anos. Eu não lembrava qual tinha sido a última vez que eu tinha penteado o cabelo da minha filha.
sabe? E ela senta, ela tem o cabelo longo, parece uma coisa assim patética, mas não é, gente, tem um significado Que tão lindo. forte, sabe? É, É, no Dia das Mães, eu não lembro a última vez que eu dancei com a minha filha, uhum, sabe? Então a gente dançava aqui dentro do apartamento, se divertia, né? Ela cozinhou para mim, uhum. sabe? Assim, Olha, então, então, olha quantas experiências lindas, né? E é nessas coisas pequenas mesmo, Mônica, que a gente encontra esse aspecto espiritual, né? Nunca na vida, nem quando a gente estava de férias, nem nos momentos de férias, a gente ficava 24 horas por dia, a gente ficava 2 meses dentro de casa com os filhos, né? E isso também traz uma oportunidade da gente ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu também tenho 2 filhos pequenos e esse caminho assim de como eles são de manhã, como eles acordam, como eles são depois do almoço, a gente não sabe, porque de alguma forma a gente está trabalhando, eles estão na escola, né? Essa rotina. Então, se a gente conseguir olhar por esse viés que você está falando, né? Quanto tempo faz que a gente se dedicou tanto assim a gente mesmo e aos nossos relacionamentos, uhum, né? Só por isso a gente já precisava de um tempão de quarentena aí para a gente trabalhar isso, né? Muito bem. Mas é uhum. isso mesmo. Então, alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para Adriana? A gente ainda tem alguns minutinhos antes que o Instagram nos feche. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer, aproveitar para essa oportunidade da Adriana estar aqui com a gente. Aqui a Alice está falando um desafio grande conseguir encontrar o meio do caminho entre as tristezas vistas diariamente no mundo e a beleza das experiências do dia a dia. Sim. E no fundo, né, eu acho que isso, a gente estava falando das crianças agora há pouco, é muito sensível, é muito importante, muito, assim, especial para a gente ver o quanto as crianças têm isso, assim, natural nelas, né? O meu filho fala assim, ele tem 5 anos, né? Ele fala, eu não quero que acabe, né? Eu não quero. A gente fala, você tá com saudade da escola? Eu tô com saudade, mas tá muito gostoso assim, né? Então, assim, eles enxergam até essa inocência, né? Eles enxergam a beleza de tudo, né? E aí eu me pergunto também o que na nossa vida e quando que a gente perdeu isso, né? Porque isso é algo que a gente tem que manter, é o que nos mantém vivos, né? É esse caminho de que a vida é linda, vale a pena, apesar de tudo, né? Como diz o poeta, é bonita e é bonita, né? Então, aconteça o que acontecer, não existe dor, não existe tragédia que tire a beleza da vida, porque ela é uma oportunidade incrível e uma fonte inesgotável de desenvolvimento para nós, né? Só que desenvolvimento, como foi comentado, é difícil. É difícil lidar com as nossas dores, né? Mas é mais difícil quando a gente se apega a elas, ou quando a gente se apega, a gente não quer mudar, a gente não quer transformação, aí a vida vai ser muito mais dura para nós, muito mais difícil. Se a gente aprender a fazer esse movimento da vitalidade, esse movimento da respiração, onde a gente deixa fluir como um rio a nossa vida, e a gente aprende lições com isso, uma que a vida não precisa ficar voltando com a mesma lição, porque a gente já aprendeu, a gente já captou. E outra que todos os desafios eles vão vir com um impacto muito menor, né, para nós, se a gente souber contemplar aquilo que a vida está trazendo, né? Eu Então acho que esse a gente deve se dar essa oportunidade também, né? Tá aberto a esse novo. A Vera tá falando aqui, a Vera Lúcia, respirar com calma é importante, inclusive ensinar as crianças. Assim aprenderão a se acalmar mediante uma situação de conflito. então, na verdade, eu vejo o que eu vejo na minha experiência é isso, é que as crianças elas sabem respirar melhor do que a gente, Uhum, né? O que eu acho que a gente precisa é não deixar que as crianças percam isso por serem tão invadidas pelo nosso mundo lá fora
do que isso. E eu acho que, nesse sentido, a arte é algo que a gente tem que nutrir muito com as crianças também, né? Porque a arte faz essa respiração. Por exemplo, um conto de fada que eu conto, ou um desenho, uma pintura, tudo muito livre, é onde eu consigo reharmonizar tudo aquilo que está pesado em mim, né? Hoje em dia, as crianças estão submetidas a muita consciência, a muita informação, a muita tela, né? Então, tudo isso desvitaliza a criança. E pensando que elas estão num processo de formação orgânica, inclusive, a formação do corpo, né? Isso pode trazer prejuízos muito grandes no futuro, né? Então, a gente permitir que elas respirem. Esse movimento de contração e expansão das brincadeiras, como eu falei, sabe? Deixar que isso flua, ajudá-las a fluir, né? Às vezes as crianças ficam nervosas, agressivas, quando já está demais uma inspiração, né? Quando elas já estão há muito tempo inspirando, elas começam a ficar nervosas, porque elas estão com essa necessidade, mas elas não sabem ainda mudar de atividade, por exemplo, né? Então, que ninguém perca, né? Que a gente não se perca desse processo respiratório nosso, né? Tem o pessoal que fala, né? Inspira, expira e não pira, né? Então, para a gente se manter são, né? Para a gente se manter no nosso centro, a gente precisa desse fluxo, né? E as crianças, elas têm isso, mas infelizmente o nosso mundo está fazendo com que elas percam, com que elas também se percam desse centro. E é isso que a gente tem que ajudar e cuidar para que não aconteça. A gente se perde e acaba levando elas junto também, né? Exato. Então, E elas muitas vezes têm muito a nos ensinar sobre respiração, sabe? As crianças ensinam muito pelas necessidades delas a gente a respirar mais, né? Quando elas estão agressivas, quando elas estão cansadas, quando elas estão de mau humor, estão com fome, estão com sono, a gente precisa respirar, tomar um distanciamento, olhar para aquele fenômeno e pensar, calma, deixa eu me acalmar, né? Eu tenho uma professora muito especial lá do curso de formação em psicologia antroposófica que ela diz, a urgência também pede calma, né? Então, para a gente ter calma, a gente precisa se voltar para o nosso centro, respirar e olhar para a situação que a gente vai. Senão a gente reage, senão a gente é reativo. E aí a coisa vai prejudicando como se fosse um dominó, um efeito dominó. Adriana, a gente está cheio de comentário aqui. Olha, vou ter dificuldade de ler, mas muita gente agradecendo. Que é maravilhoso por compartilhar com a gente, né, todas essas informações que nutrem nosso espírito. A Rosalinda está falando. Obrigada, Adri, obrigada, Conexão Natureza. A Ana Paula, olhar para as coisas simples do cotidiano, transformando-as em extraordinário. Uhum. Parabéns, Adriana, falando de coisas profundas de forma simples. Eu também estou adorando, estou aprendendo horrores. Que bom, sabe por quê? Porque, na verdade, Mônica, são poucas palavras e, às vezes, com essas palavras, a gente atinge algo que o ser humano já sabe, né? Então, se está sendo, em tão pouco tempo, a gente consegue atingir algo tão profundo, é porque todos nós já temos isso, a gente só precisa acessar, né? Não existe, ninguém está inventando a roda aqui, né? É só um olhar para as coisas simples com a devida profundidade que elas têm, né? Então é sempre algo simples. A solução sempre está no simples. A Ana Paula está falando, precisamos valorizar as experiências cotidianas, olhar com generosidade e afeto. A Vera, muito bom, em todos os momentos saber respirar é importante. A Júlia, obrigada por refrescar nossa alma. A Cíntia, só gratidão a essa pessoa maravilhosa que é você, Adriana. Olha só, cheia de fã. Muito bom. Vieram. A minha família é grande, viu, Mônica? A Alice está falando aqui, é um desafio grande conseguir encontrar o meio do caminho entre as tristezas vistas diariamente no mundo e a beleza das experiências no dia a dia.
Isso é uma coisa importante também, porque o equilíbrio, ele não é um lugar estático, né? O equilíbrio é sempre ir para um lado, ir para o outro, e nisso a gente vai, né? O caminhar é um desequilíbrio, né? Então é estar de um lado, estar de outro, e ficar sempre ponderando esses dois lados. Então o equilíbrio não é dado, a gente precisa cair para um lado, cair para o outro, e aí a gente vai encontrando, né? A Cida está dizendo aqui, devemos procurar as respostas dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A Alice está falando, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Há de voltar. Ah, sim, a música, né? Lindo. Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Maravilhoso por compartilhar todas as informações que nutrem o nosso espírito. É porque as conversas vão e voltam. Vão subindo. Ó, cadê a Ana Paula aqui? Olhar para as coisas simples do cotidiano, transformando-as em extraordinário. Pronto, deixa eu ver. Mas, ai, gente, obrigada pelos comentários de vocês. Estou adorando também. Muito, muito obrigada por essa audiência. A gente já está chegando aqui ao final, né? Alguma mensagem final para a gente aí, Adriana? Eu acho que as pessoas compreenderam bastante. Eu fico muito feliz assim de ter tocado o coração das pessoas. Eu acho que o caminho é sempre esse. Não adianta a gente ficar teorizando sobre milhões de coisas. A gente tem que falar daquilo que é verdadeiro e de coração para coração, né? E o que eu vejo é isso mesmo. O simples revela tudo. Todas as respostas estão dentro da gente. Basta a gente saber olhar, né? E esse revitalizar tá dentro da gente, a gente tem dentro da gente uma fonte inesgotável de força, de fé, de gratidão. Então, se a gente souber nutrir isso, se a gente souber lidar com tudo isso e trazer tudo isso à tona dessa forma tão simples, né? Como as crianças fazem, elas são felizes com nada, elas são felizes com tudo aquilo que ao mesmo tempo é tudo, que é o mais essencial. Então, se a gente conseguir só direcionar o nosso olhar para aquilo que é belo e, como foi falado aí, realmente transformar cada pequena coisa do cotidiano em algo extraordinário, eu acho que a gente vai estar no caminho. Então, a Cida está dizendo aqui, vamos aguardar a próxima live. Olha só, já querem uma outra live. Nada como uma quarentena para refletir sobre a nossa vida. Sim. Alguém teve que nos parar, né? Então, Ou algo teve que nos parar. Não é isso? Exato, e em vez da gente brigar com isso, né, por que a gente não aproveita, né? É isso que a gente está falando, em vez de lidar com o impacto que isso traz na nossa vida, a gente deixa fluir, a gente aprender alguma coisa de bonito com isso. É gostoso? Não, é dramático toda essa situação, né? É difícil, mas é isso de enxergar a beleza na dor, né? Enxergar que toda dor é uma oportunidade de crescimento, toda doença, todo sofrimento, está querendo indicar alguma coisa para nós. E eu acho que essa pandemia tem indicado isso para nós, que a gente precisa olhar para dentro, que a gente precisa respirar, que a gente precisa sair de tudo isso, mudar muita coisa na nossa vida para dar valor para o simples, né? A pandemia vai passar, gente, mas o autocuidado, ele é para sempre. E o aprendizado também. Sim. É né? isso. Ah, gente, adorei! Vamos trazer a Lorena mais vezes aqui. Olha, estamos aí. Vai ficar salva sim essa live, esse encontro ao vivo tão especial com a Adriana que a gente estava precisando tanto. Eu vou deixar aqui no IGTV do Instagram e também no nosso canal no YouTube, Conexão Natureza, tá bom? Então eu agradeço a todas vocês. Adriana, se tu puder dar uma lida aí, olha, tantas fãs e... Vou ler sim, quero ver tudo. Tá bom, então. Ó, gente, obrigada. Quem puder, fica em casa, se cuida, aproveita para assistir de novo, né? Tentar assistir essa live de novo, assim, para pegar com um pouco mais de profundidade essas palavras que nos ajudaram tanto nessa noite, né? A ter uma compreensão melhor de tudo isso que está acontecendo com a gente. Então, Adriana, querida,
Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E se tiver outras oportunidades, eu estou super à disposição. Conte comigo, Mônica. Foi muito bom. Teremos você aqui de novo. Sim, Que bom. Então, muito obrigada. tá, uma boa noite para vocês. Fiquem bem, tá? Isso Um aí. beijo Vocês forte. também. Beijão. Beijo. Obrigada.